Urbanização brasileira. Como surgiu? Quais suas principais características? Quais consequências trouxe para a população? Confira agora no Jornal da Larinha. Boa tarde, eu sou a Larinha e no quadro de entrevista de hoje o assunto será urbanização brasileira. Para isso, trouxemos uma geógrafa, a Lara, de São Paulo. Bem, mas como estamos em meio de uma pandemia, a entrevista vai ser virtualmente. Fica agora com a Lara. Bem, e como a Larinha já disse, eu sou a Lara Pereira, sou formada em Geografia e especializada em Urbanização. Primeiramente, vamos entender o que é urbanização. É o aumento da proporção de quem vive na cidade para quem vive no campo. Bom, teve início no século XX, entre as décadas de 50 e 80. A urbanização surgiu por causa da industrialização, teve uma grande influência da industrialização. Que demais, super interessante, Lara. Realmente começou no início do século XX. E até 1950, grande parte da população brasileira ainda morava nas áreas rurais. O setor de êxodo rural perdeu muitos trabalhadores, principalmente na parte da agropecuária, porque as máquinas começaram a substituir os humanos. Então, as pessoas começaram a ir para as cidades em busca de empregos. Cerca de 84,3% de pessoas se concentram nas áreas urbanizadas do país. Uau, isso é muita gente. Isso porque a maioria ficam em São Paulo, hein? As áreas como de São Paulo, que é muito movimentada, passou por uma urbanização acelerada. São Paulo é a cidade com maior concentração de pessoas nas áreas urbanas. Cerca de 10,3% estão concentradas nas áreas urbanas de São Paulo. A segunda área mais urbanizada do país é o Rio de Janeiro. Bom, ele sempre se manteve lá em cima desde o século XIX, sempre foi a maior cidade do país. Quando ele começou a ser urbanizado, ele foi cortado por vielas e ruas estreitas e foram construindo a grandes prédios, os prédios muito grandes, e também começou a surgir os cortiços. Cerca de 96,7% do território do Rio de Janeiro é ocupado por áreas urbanizadas. Depois do Rio de Janeiro, vem Belo Horizonte, estando em terceiro lugar no ranking das áreas mais urbanizadas do país. O processo de metropolização ocorreu predominante na área oeste-norte de Belo Horizonte. Cerca de 6 milhões de pessoas moram nas áreas urbanizadas de Belo Horizonte. Depois nós temos Porto Alegre. É a área mais urbanizada da sua região e cerca de 1,5 milhões de pessoas moram nas suas áreas urbanizadas. E nas áreas de Norte e Nordeste são onde ocorre o menor grau de urbanização do país, sendo de 69,9% ocupam as áreas urbanizadas. Porém, foi a que mais se urbanizou nesses últimos anos. Entre 1991 e 2000, segundo o IBGE, o crescimento urbano foi de 28,54%. Nossa, isso foi um grande avanço para essas áreas. A urbanização acelerada e desordenada acabou pegando os municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos migrantes. E isso acabou gerando uma série de problemas ambientais e sociais. Dentre eles, o desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição do ar e da água. Cerca de 28% da população, isto é, 52,3 milhões de brasileiros, vivem nas 16.433 favelas registradas no Brasil. E, infelizmente, a distribuição do país
não se dividiu igualitariamente. Bem, e é isso, e obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço pela sua participação, por ter aceitado esse convite. Obrigado pela sua ilustre presença, foi muito esclarecedora. Mas agora vamos encerrar o Jornal da Larinha. Boa tarde e fique com Avenida Brasil. Jornal Nacional.